Fala pessoal, estou gravando esse vídeo extra para falar sobre o coronavírus e os impactos econômicos que isso pode ter aqui no Brasil. Eu vou falar especificamente, né, com base nas informações que a gente já tem, do que aconteceu na China e na Itália e do que deve acontecer nos Estados Unidos. E já vou adiantando que eu não tenho como prever essas coisas, porque para fazer previsão boa em economia, a gente precisa ter um histórico de dados e fazer o exercício de contrafactual. O que, que é isso? Eu precisaria fazer algum teste de lugares que tiveram mais coronavírus e comparar com locais onde não houve coronavírus. Testar sobre variáveis econômicas, como emprego, o desempenho das crianças na escola, renda e outras coisas. Para fazer isso, eu teria que ter dados. Eu não tenho dados para fazer isso. Possivelmente as pesquisas em economia vão começar a surgir só daqui a alguns anos, né? Quando a gente já tiver dados consolidados das provas, o IBGE tiver divulgado as estatísticas econômicas, enfim, aí a gente vai poder ter fazer uma previsão mais adequada sobre o que aconteceu com o coronavírus e qual foi seu impacto sobre a economia. Então o que eu vou falar aqui é tudo baseado no meu treino de economista, tá? Sou professor de economia, meu nome é Renan Pieri, e tudo baseado nos que os modelos ou a intuição econômica diz pra gente. Então, não se baseie nesses meus argumentos para fazer decisões de investimento, porque eu também estou perdendo dinheiro igual todo mundo tá, né? E é isso, só mais pra gente ter uma ideia do que pode vir pela frente ainda, tá? Bom, eu acho que o grande ponto aqui, eu separei três principais impactos econômicos que o coronavírus pode ter. O primeiro impacto, já vou começar com o principal, é a diminuição da circulação de pessoas e mercadorias. Se a gente seguir o caminho que foi traçado na China e também na Itália, né, a Itália até demorou para adotar a quarentena para os seus cidadãos, se isso acontecer aqui também, a gente deve esperar o impacto mais óbvio possível, que é uma queda da produção. Quer dizer, tem menos gente no trabalhar, quem pode trabalha de casa, mas a maior parte dos trabalhos as pessoas têm que estar presentes no local. Se tiver uma diminuição da circulação de pessoas, são menos clientes comprando e também você não vai ter para quem vender, né? E você mesmo vai querer se resguardar também. Então, seja obrigatório ou não a quarentena, você deve esperar uma redução no setor de comércio e serviços, que é o setor que mais movimenta a economia, hoje 75% do PIB representa serviços, né? A gente tem 20% de indústria, mais ou menos 5% de agricultura. Então, a gente deve sentir bastante esses efeitos. Alguns setores têm um efeito mais direto, é o caso dos setores de transporte, né? A gente já teve companhia aérea quebrando na Inglaterra, então aqui também a gente deve sentir os efeitos disso. E também o setor de turismo, obviamente, né? Quando você tem restrição de circulação de pessoas, é difícil imaginar que as pessoas vão tomar o risco de pegar um avião ou mesmo viajar de ônibus para ir para um lugar que tenha muita gente. Tá, então eu acho que o primeiro ponto é a diminuição da circulação de pessoas e as consequências disso sobre o turismo e a economia como um todo. O que vai acontecer de fato, a questão que eu não consigo prever, que vai ter impacto negativo, vai ter. A questão é o tamanho desse impacto. Quer dizer, quanto tempo vai durar essa quarentena, quem vai ser submetido, vai ser todo mundo. Aqui em São Paulo, já nesse momento que eu estou gravando, no dia 12 de março, por volta das 2 da tarde, você já tem escolas que cancelaram aulas, a Unicamp, por exemplo, fechou aula. Tem o caso do Distrito Federal que também fechou aula, ou seja, mais gente vai ficar em casa, mas alguns escritórios, as pessoas estão trabalhando de home office, mas o grosso ainda da economia real não está de quarentena, porque a gente tem ainda poucos casos, né? No momento que eu estou falando, o número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde são de 46 casos em São Paulo. Né? Conforme isso aumentar, você espera que comecem a ser tomadas medidas de isolamento. Por que se toma essas medidas de isolamento? Eu não sou médico, mas já li bastante para tentar entender um pouco isso. A ideia é que na Itália, por exemplo, não é que você via muita gente doente pela rua, mas uma vez que você tem um aumento da contaminação, e esse é um vírus que ele é transmitido muito rapidamente, aparentemente você tem uma taxa de internação alta, quer dizer, vai ter 20% dos internados,
infectados, mais ou menos, vão precisar de alguma respiração, ventilação mecânica, né? Vou precisar ir para o hospital fazer inalação, receber oxigênio, sei lá o quê. Porque um dos sintomas do vírus é a dificuldade de respirar. Ainda tem 5% dos infectados que precisam de leito de UTI. Né? Então, ou seja, junta tudo isso, mais os suspeitos, né? A pessoa começa a ter sintomas de gripe comum, ela vai procurar, a gente imagina que vai ter um aumento significativo de procura pelo sistema de saúde, você não tem sistema de saúde no mundo que dê conta disso. Tá? Então, faz sentido você aumentar o isolamento ou a quarentena das pessoas para postergar a contaminação. Quanto mais lenta for a contaminação, mais você espera que o sistema de saúde aguente receber essas pessoas e tratá-las adequadamente. Né? Então não é... Tem uma discussão rolando agora, que talvez perca o sentido em 2 dias, se a gente está sendo muito... como diria? A gente está sendo muito firme ou não, está exagerando com relação à doença, porque de fato ela tem uma letalidade baixa, mas a questão é a internação. Né? Então a gente precisa, o máximo possível, postergar a contaminação para evitar aí que as pessoas abarrotem os hospitais. De toda forma, então, essa primeira consequência, eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto ele é a de redução do comércio internacional. Então, quando você tem a China reduzindo a produção, né, porque, enfim, muita gente ficando em casa, não indo para a fábrica trabalhar, você tem uma redução do número de componentes produzidos. Esses componentes, esses insumos de produção, são fundamentais na nossa indústria. Então, regiões mais industrializadas, como é o caso de São Paulo, como é o caso da Zona Franca de Manaus, devem sofrer as consequências da falta desses insumos. Muita gente achando que a combinação de redução de produção na China com desvalorização do câmbio pode ser bom para a nossa indústria, mas isso seria verdade se, primeiro, a gente não dependesse tanto dos insumos chineses, e segundo, demora tempo para a gente organizar a nossa produção. Isso teria que ser um impacto de longo prazo. E se isso fosse mantido no longo prazo, a gente poderia reorganizar a nossa produção e aumentar as exportações. Mas tudo dá a entender que a China já está controlando o surto e ela deve se recuperar mais rápido dessa crise, então nem faz sentido a gente imaginar que a gente vai ter um aumento expressivo de exportações, principalmente de componentes industriais, no período próximo. E mesmo a exportação de commodities, né, de produtos agrícolas, também deve sofrer um impacto. Né? Ainda nesse sentido do comércio nacional, tem muita gente que vive de importação de produto, importa produto chinês e comercializa. Essas pessoas também devem ter dificuldades em encontrar mercadoria, se já não estão tendo, nos próximos dias. Então esse é o segundo impacto. O terceiro impacto, que talvez as pessoas deem menos bola, pelo menos a maioria delas, é o mercado na bolsa é o impacto da bolsa de valores. Aí você pode estar pensando, eu não tenho dinheiro investido na bolsa, nem dinheiro eu tenho para guardar, enfim, para mim isso não faz diferença. Mais ou menos, faz bastante diferença sim. Por vários canais. Então o que está acontecendo na bolsa? A gente viveu um período nos últimos meses de queda expressiva das taxas de juros ao redor do mundo. Tem muito país que, se você pegar a taxa de juros que o governo remunera quem compra os títulos de dívida e descontar a inflação, você tem inclusive juros negativos. Se comprar título do governo, financiar a dívida do governo não dá retorno, muita gente tem recorrido à bolsa de valores, né, comprado ações ou fundos que compram ações para tentar fazer o dinheiro render um pouco mais. Então a gente teve uma valorização expressiva das principais bolsas de valores no mundo nos últimos meses, inclusive aqui no Brasil, na Bovespa. Então, alguns dizem, e eu não tenho critério técnico para definir exatamente se é o caso, que a gente vive até uma bolha na bolsa de valores, ou seja, as pessoas começam simplesmente a comprar ativos porque nada mais está rendendo e começa uma corrida, alguém compra a ação do outro, que compra do outro, e isso vai valorizando artificialmente o valor das ações. Por quê? Porque esse crescimento no preço não é porque a empresa está melhor estruturada, está fazendo bons investimentos, tem uma boa perspectiva de retorno amanhã, mas simplesmente porque você cria um fluxo de compra, né, de aumento de demanda, que faz os preços subirem. Então projetos inviáveis que possivelmente vão dar errado também são valorizados nesses momentos. Isso é uma ideia de bolha. O que a gente observou nos últimos meses, né, pelo menos desde que começou o surto de coronavírus?
as bolsas ao redor do mundo têm perdido valor. Em especial nos últimos dias, essa semana na qual estou gravando o vídeo, as bolsas ao redor do mundo têm derretido. Então a gente teve Circuit Breaker na segunda-feira, se eu não me engano também teve ontem na terça, e hoje, na terça-feira, na quarta-feira e hoje na quinta-feira também. O que é essa ideia do Circuit Breaker? A bolsa, quando ela bate uma queda de 10% no valor, né, médio das ações, a bolsa para por meia hora. Aí tem uns outros critérios para continuar parando. Se cair até 15, para uma segunda vez. Hoje, na quinta-feira, já bateu uma queda de 15%, já parou a segunda vez, talvez pare mais uma, não sei, nesse momento que eu estou gravando não parou. O que isso significa? Tá? Por que esse derretimento da bolsa é ruim? É ruim porque isso significa que a gente achava que as empresas brasileiras valiam mais do que elas valem. Então a gente estava dando dinheiro, quando você compra ação, você dá dinheiro para a empresa. A gente estava dando dinheiro para as empresas, virando sócio delas, e a gente, na verdade, não tinha toda essa riqueza que a gente imaginava. Qual que é a consequência disso? Bom, algumas empresas vão quebrar e possivelmente, mesmo as que não quebrem, vão ter dificuldade de fazer investimento. A venda de ações, o comércio de ações na bolsa é um caminho pelo qual as empresas conseguem se financiar e até consegue. Imagina, você tem um ativo que vale mais, você chega no banco, você consegue mais crédito ou consegue crédito mais barato. Então você vai ter uma redução dos investimentos planejados. No caso específico da Petrobras, a gente teve um choque adicional no setor de petróleo por conta da briga entre a Rússia e o Irã. Né? Então você teve uma queda da projeção de crescimento mundial, ou seja, uma queda da demanda esperada por petróleo. Consequentemente, a OPEP, que é esse cartel de países exportadores de petróleo, queria reduzir a oferta para manter o preço. Parece que a Rússia não topou, então a Arábia resolveu atacar, digamos assim, a Rússia, baixando muito os preços, né? Num nível que muita da operação aqui do pré-sal acaba ficando inviável, possivelmente. Então a Petrobras, sim, tá numa situação bem complicada. E ainda nesse sentido, o que acontece, o que se passa na cabeça do investidor? No momento em que você tem um aumento do risco, por que o aumento do risco? Porque assim, a gente achava que a economia ia crescer X. Agora a gente acha que ela vai crescer bem menos que X. O ponto não é nem tanto de que as coisas vão crescer menos, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Quer dizer, será que isso vai espalhar muito rapidamente nos Estados Unidos, o coronavírus? Será que os Estados Unidos vão entrar em quarentena? Será que isso vai ter um efeito muito forte na América do Sul? O que vai acontecer na África? Enfim, tudo isso a gente não sabe. Com certeza, e muito mais do que isso, a gente não sabe a velocidade e as consequências. Se a gente não sabe, você aumenta o risco de você estar precificando errado os ativos da bolsa. Qual que é a consequência disso? Toda vez que tem um aumento de risco em carteira, muitos fundos de investimento, fundos de pensão, têm que reduzir esse risco para evitar grandes perdas. E aí é o ponto principal. Como é que você reduz risco de investimentos financeiros? Você realoca, vende os ativos que você tem em locais ou de empresas que tem risco mais alto e aloca esses ativos, esses investimentos, em locais que têm menos risco. Tradicionalmente, isso significa tirar dinheiro do Brasil e outros países emergentes e colocar nos Estados Unidos. O exemplo de título mais barato que existe, mais seguro que existe, é o título do Tesouro Americano, que rende muito pouquinho, mas a chance do governo americano dar um calote é muito pequena. Então, nesse momento, você tem uma fuga de dólares do Brasil, não só do Brasil, mas principalmente do Brasil, que, se eu não me engano, foi o país onde a moeda mais valorizou. O dólar vai embora, a nossa moeda se desvaloriza, e isso tem como consequência, de curto prazo, que as importações ficam mais caras. Então, tudo que depende de importação, o exemplo mais tradicional é o pãozinho, que o trigo é importado. Então isso vai acabar ficando mais caro. Você tem um aumento do custo de vida do brasileiro também por causa do dólar. Tá? Então esses são os três efeitos, e agora eu vou comentar rapidamente onde é que entra o governo nessa história. Tem um debate que começou já nas redes sociais nos últimos dias, de alguns economistas de linha mais à esquerda, mais keynesianos, pedindo o aumento de gasto do governo como uma forma de fazer uma política contracíclica. A gente sabe da teoria keynesiana que
se você acredita que os preços demoram para se ajustar, o governo pode aumentar gastos, aumenta a demanda por produtos e isso, consequentemente, faz o PIB dar uma subidinha, faz a economia melhorar. Tem um efeito que transborda para as outras áreas, né? Questão se isso fazia sentido ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou parar antes disso. Eu acho que o governo pode fazer agora. Primeira coisa que não é o governo, mas o Banco Central pode fazer, por meio do Copom, Comitê de Política Monetária, é reduzir juros. Então a gente teve em fevereiro a prévia da inflação, foi muito baixa, né, e tem inclusive gente reavaliando uma menos inflação do que se esperava antes, então parece que tem espaço para reduzir juros. Qual que é o dilema de fazer isso? Se você reduz juros, por um lado, você está tentando estimular a economia, embora eu ache que agora isso não vai fazer muito efeito, se é todo mundo trancado em casa, não vai aumentar investimento nem consumo. Mas, por outro lado, você tem já um campo que já está desvalorizado. Quando você reduz juros, você tende a desvalorizar ainda mais a moeda. Eu acho que deveriam reduzir os juros e a moeda, seja o que Deus quiser, não tem o que fazer. A segunda coisa em relação à política fiscal, ou seja, aumentar ou diminuir gasto, eu acho que tem um ponto aqui, não é nem teoria macroeconômica. O governo vai precisar aumentar gastos com saúde. Quer dizer, a gente tem limitação de leitos, a gente tem de equipamentos, até mesmo de testes de coronavírus. O governo vai precisar gastar mais com isso. Então só isso já deve ocupar todo o potencial de gastos que o governo pode ter nesse momento, né? Quer dizer, na China eles construíram hospitais em 15 dias. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar fazer alguma coisa, né? E a gente sabe que o governo vem de uma relação ruim com o legislativo, né? Inclusive nessa briga pelo orçamento impositivo. Boa parte, imensa parte do orçamento público hoje do governo federal é congelado por meio de gastos com custeio obrigatórios, que são salários, as pensões e previdência. E sobra muito pouco, e esse muito pouco está sendo disputado entre Congresso e Executivo para ver quem vai lidar com isso. E ainda, para deixar a situação mais complicada, ontem foi aprovada uma mudança nas regras do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que, enfim, eu não sei quanto tempo demora para entrar em rigor, mas de toda forma são aí previstos mais 20 bilhões de gastos para o governo. Se a gente imaginar que o governo tem 100 bilhões de gasto discricionário, e desses 100 bilhões o Congresso pegou 15, né, que o Congresso vai decidir como alocar isso com emenda. Aí tem mais 20 de BPC, e assim, esse dinheiro não é que estava sobrando, ele era usado para pagar conta de água, de luz, de faculdade, enfim, o Bolsa Família e outras coisas do tipo, né? Então vai ser complicado. Agora tem uma outra coisa que o governo vai precisar fazer, que vai discutir muito, é que se a gente quiser fazer quarentena, o que a gente vai fazer com os informais? A gente tem hoje, entre os ocupados no Brasil, cerca de 41% que não tem carteira assinada. Quer dizer, possivelmente essa pessoa, se ela parar de trabalhar, ela não tem renda. E possivelmente, vou chutar que a grande, imensa maioria, para não dizer todo mundo, também não tem poupança. Então, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Como é que o governo vai exigir que essas pessoas fiquem em casa se ela não tem dinheiro para nada? Né? E mesmo que elas saiam para trabalhar, elas vão trabalhar, prestar serviço na rua, vender coisa na rua, se não tiver gente para comprar, o que vai acontecer? Então é hora de ter uma discussão séria sobre algum programa de distribuição de renda de curto prazo. Né? Se for escolher, eu prefiro os programas de distribuição de renda condicionais, como é o caso do Bolsa Família, quer dizer, eu dou a renda para a pessoa em troca de alguma coisa, ficar em casa, fazer um curso, não sei, tá? Eu realmente não tenho resposta para isso. Mas o que eu estou dizendo é, se a gente quer retardar o avanço do vírus, algum programa de distribuição de renda vai ser preciso ser pensado, porque tem muita gente que não vai aceitar ficar em casa. Tá? Muito bem, então esses são os diagnósticos que eu fiz para os próximos dias. Eu não sei, o pico da crise talvez aconteça daqui 2 meses, mas em 1 mês já deve ter bastante gente infectada. Lembrando que não há razão para pânico, pelo menos no sentido de saúde, né? A letalidade do vírus é baixa. Também fazer estoque de coisas me parece que não faz muito sentido, mas a gente vai passar por um período bastante difícil. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso
sobre o PIB no final. A gente teve ontem o governo reajustando o PIB, a previsão de crescimento para esse ano de 2,4% para 2,1%. Tem banco que na semana passada já atualizou para 1,8%, mas o próprio Guedes disse hoje que talvez no máximo, no mínimo, né, vai crescer 1%. Mas a verdade, meu amigo, que a gente não faz ideia. Meu nome é Renan Pierre, eu fico por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.